Fala, meus amigos, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da nossa semana Liberdade Cripto. Nessa semana onde a gente está passando vários e vários conteúdos para vocês sobre estratégias operacionais, sobre o mercado futuro, sobre gerenciamento de risco, enfim, tudo sobre criptomoedas e análise gráfica. E na aula de hoje eu quero mostrar para vocês uma outra estratégia operacional que a gente está utilizando bastante e está com uma taxa de assertividade muito boa, e por isso que eu estou fazendo esses trades também. Inclusive eu mandei um trade com essa estratégia operacional essa semana lá na nossa sala de sinais para o pessoal fazer essa operação, e essa operação bateu o nosso alvo 2, tá? Bom, mas antes da gente partir já para a aula, eu quero deixar aquele recado de praxe. Para quem ainda não sabe, no dia 7 de dezembro nós temos a abertura das vagas para a nossa comunidade CryptoLab. Nessa comunidade, onde a gente vai ter acesso ao nosso treinamento completo de criptomoedas e análise gráfica, um ano de acesso à nossa sala de sinais para o pessoal copiar as operações que a gente manda lá. Também mandamos dentro dessa sala de sinais algumas notícias atualizadas no mundo cripto, algumas análises diárias do mercado de criptomoedas, mercado internacional, e também vai ter acesso a um ano da nossa sala de networking para tirar dúvidas com a gente, conversar com os demais membros da nossa comunidade, para sempre estar evoluindo nesse meio tempo, enquanto está aprendendo, tirando dúvidas e lucrando junto com a gente. Beleza? Então, no dia 7 de dezembro nós vamos abrir as vagas nessa próxima quarta-feira, então fiquem ligados. Para quem ainda não está no nosso grupo VIP gratuito, o link está aqui na descrição. Entrem lá nesse grupo para ficar atualizado de tudo que está acontecendo aqui, sobre a abertura dessas vagas da comunidade e também sobre alguns outros conteúdos que a gente libera lá. Todas as aulas que a gente está gravando dentro dessa nossa Semana Liberdade Cripto também vão estar disponíveis lá dentro para vocês assistirem depois. Tranquilo? Bom, então, bora pra aula aí. Bom, pessoal, e nessa aula eu quero mostrar pra vocês uma estratégia operacional chamada GIFT, tá? É uma estratégia que eu tô utilizando bastante, tá com uma taxa de assertividade bem legal, e eu quero mostrar nessa aula exatamente, detalhadamente, como que é a formação desse candle, como que a gente vai fazer as nossas entradas de acordo com essa estratégia. Enfim, vou mostrar tudo bem detalhado pra vocês aqui, tá? Então eu já vou puxar aqui, vou deixar tudo branco para mostrar detalhadamente, fazer os desenhos para você aqui de como que é a formação desse candle gift, tá? Então, primeira coisa que a gente tem nesse candle gift, tem dois tipos de formação. Tanto o candle gift de alta, de compra, para a gente lucrar com a alta, e também tem o nosso candle gift de baixa, para a gente lucrar com a queda do ativo. Tranquilo? Então, vamos aqui primeiro para o nosso candle de alta, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem é um candle de ignição, uma barra de força, uma barra elefante com bastante volume comprador aqui, que é o início da formação desse nosso candle gift. A formação desse candle gift é formado por 3 candles seguidos, que o próximo candle vai ser o candle gift e o terceiro é a ativação, que tem que obrigatoriamente acontecer já logo no terceiro candle, tá? Então a primeira coisa, a gente tem o nosso candle de ignição, uma barra de força aqui, nesse caso uma barra de força compradora, tranquilo. E aí a gente tem os nossos pavios aqui, pavio superior e o pavio inferior. Beleza? E aí o próximo candle é o candle gift. E esse candle gift, ele é um candle com formação ao contrário dessa aqui. Então, como a gente tem uma barra de força de compra, nesse caso a gente vai ter um candle pequeno, só que negativo, tá? Um candle de venda, tá? Então ele normalmente vai ficar aqui, como ele abre bem nessa região, ele vai ficar negativo. E aí a gente tem nossos pavios. Pavio superior. Pavio superior não pode passar da máxima do candle de ignição, tá? Então ele fica abaixo da máxima desse candle aqui. E aí nós temos o nosso pavio inferior, que normalmente é 2 vezes maior do que esse pavio aqui superior, tá? Então ele fica um pouco maior aqui embaixo, mostrando realmente que os vendedores tentaram jogar o preço lá para baixo, mas logo mais entrou força compradora e voltou o preço aqui para cima, formando esse pavio grande aqui para baixo. Tranquilo? E esse pavio aqui, todo esse candle, normalmente não passa da metade desse candle de ignição aqui. Então ele fica aqui na metade segurando, beleza? E aí, no próximo candle que tem ativação. Então, aonde que tem a ativação dessa nossa estratégia operacional, candle gift? Na máxima, a gente tem a nossa compra. E na mínima desse candle, a gente tem o nosso stop loss, tá? Então, 1 centavo acima desse candle vai dar a nossa compra. E aqui 1 centavo abaixo tem o nosso stop loss, tá? E no próximo candle, obrigatoriamente ele precisa ativar. Obrigatoriamente ele precisa romper a máxima desse candle. E aí
ativar a nossa compra, tá? E aí, a gente já vai colocar o nosso stop loss lá embaixo e esperar para ver o que vai acontecer. Caso esse próximo candle não ative, aí a estratégia desconfigura e aí já não vale mais o candle gift, tranquilo? Então a gente vai ter aqui, o nosso próximo candle, ele vai ser um candle verde, porque ele vai precisar romper essa máxima aqui. E aí nós temos o pavio desse candle aqui. Ele pode tanto ficar aqui acima da mínima desse candle anterior aqui, ou ele também pode superar a mínima, que não tem problema, tá? O importante é que depois que ele rompa essa mínima aqui, que ele ative o nosso candle gift e ele ative a nossa operação, tá? Então nesse caso a gente vai esperar esse candle ativar aqui, passar pela máxima do candle anterior para ativar a nossa compra. A partir do momento que passou, a gente já comprou, já estamos dentro da operação, o nosso stop loss, nesse caso, que ele rompeu a mínima do candle gift, a gente pode puxar o nosso stop loss aqui para baixo, para ele ficar um pouquinho mais aqui embaixo, beleza? E aí a gente tem ativação, o nosso stop loss está lá, já compramos, e nós temos os nossos 3 alvos de Fibonacci que vão ficar aqui para cima, tá? Alvo 1, alvo 2 e alvo 3. Depois eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer a formação aqui, como desenhar o Fibonacci nesse candle aqui para nos dar os 3 alvos de Fibonacci que a gente tem, beleza? E aí, eu esperar. Batendo no nosso alvo 1, se bater no nosso alvo 1, a gente tem o quê? Batemos no nosso alvo 1, encerramos 50% da nossa operação e o nosso stop loss que estava posicionado lá embaixo no prejuízo, a gente puxa ele para o 0 a 0 para a gente não perder mais nada, tá? Então a gente já vai ficar com o nosso stop posicionado lá no 0 a 0 para que caso, depois que bate no alvo 1, ele volte para o preço de entrada, a gente já encerrou a nossa operação, lucramos metade da operação e o nosso dinheiro já está no bolso, tranquilo? E aí, caso ele continue esse nosso movimento aqui pro alvo 2, a gente encerra mais 50% e espera bater no alvo 3, tá? E aí depois que ele bate no alvo 1, aí tranquilo de ele abrir uma outra barra, por exemplo, e ficar aqui brigando e depois bater o nosso alvo 3 em uma outra barra, tá? Não tem problema daí, pode seguir tranquilamente, que aí a gente vai ter nossos pavis aqui superior, inferior e tudo mais, beleza? Então, esse é o candle gift de alta. É o candle gift que a gente vai lucrar com a alta do ativo. E nós também temos esse mesmo candle gift, só que para venda, tá? Para a gente lucrar com a queda. Que na verdade a formação vai ser exatamente a mesma, só que nesse caso para baixo, tá? Então, como que começa o nosso candle gift de baixa? Primeiro a gente tem uma barra de ignição, uma força aqui vendedora, tá? Então essa barra de ignição de venda. Aí nós temos os nossos pavis superior, inferior, tá? E no próximo candle a gente tem o nosso candle gift, que é um candle positivo nesse caso, tá? Que é o contrário disso aqui, como a gente tem a queda primeiro, nesse caso, no próximo candle a gente tem alta e o corpo vai ficar pequeno, tá? Um corpo bem pequeno, e aí nós temos nossos pavis. O pavio inferior não vai superar a mínima desse candle aqui, a mínima desse candle não pode, esse candle aqui não pode superar a mínima desse candle, e aí o nosso pavio superior, ele normalmente tem 2 vezes aí o tamanho desse pavio inferior, tá? Então aqui já está formado o candle gift, só que ele precisa ativar, tá? Então para ativar, o nosso próximo candle vai ser também de baixa, e aí ele vai começar a formar aqui, opa, ele vai começar a formar nosso candle aqui. Vamos ter um pavio superior. Digamos que nesse caso ele não rompa a máxima, tá? Mas não tem problema se romper também, isso não vem ao caso. O importante é que ele ative a nossa operação assim que perder a mínima desse candle aqui, tá? Então, 1 centavo abaixo dessa mínima, a gente vai posicionar a nossa ordem de short para lucrar com a queda. E aí, ativando, a gente já pega o nosso stop e bota aqui na máxima 1 centavo acima desse candle gift aqui, tá? E aí, só esperar a ativação dessa estratégia quando a gente romper a mínima desse candle anterior. Então, passou por aqui, acabamos de ativar nossa ordem, já estamos vendidos, já estamos short no mercado, esperando para lucrar com a queda. E aí nós temos os nossos alvos aqui para baixo de Fibonacci, tá? Temos nosso alvo 1, alvo 2 e alvo 3, beleza? Batendo no alvo 1, encerra 50% da operação, pega nosso stop, coloca no 0 a 0 para a gente já não perder nada e aí já deixar metade do lucro já no bolso.
batendo os demais alvos. Então digamos que ele vem aqui e continua em nossa queda. E bata aqui próximo do alvo 1, tá? Opa, é um candle vermelho. Bata próximo do nosso alvo 1, só que o pavio foi lá e pegou o nosso alvo 1. Certo? Já encerramos metade da operação. Nosso stop já está posicionado aqui no 0 a 0. Caso ele volte no próximo candle, a gente vai encerrar a operação. Mas metade do lucro já estava no bolso. E aí só esperar para ver se vai bater o nosso alvo 2 ou nosso alvo 3, tá? Então digamos que no próximo candle ele abra aqui e continue nossa queda e bata no alvo 2, tá? E aí assim por diante até bater no nosso alvo 3, ou caso ele volte aqui um candle de alta para cima e a gente vai encerrar no 0 a 0. Beleza? Então essa é o operacional do Setup Gift. É dessa forma que existe a formação, tá? Então a gente sempre tem que lembrar de quais são as características desse nosso candle gift, dessa nossa estratégia operacional. Então, voltando a repetir aqui uma pequena revisão, candle de força, de ignição aqui, nesse caso de compra, tá? Pavio superior pequenininho, né? Pode ser um pouco maior também, não tem problema. Então ele pode ser dessa forma aqui também. Enfim, isso não tem tanto problema. O negócio mesmo é o próximo candle, que é o candle gift, que a máxima desse pavio não pode superar a máxima do candle anterior, tá? Ele tem que ficar com um pavio pequeno aqui abaixo desse aqui. E o pavio inferior tem que ser maior, pelo menos 2 vezes maior do que esse candle do que esse pavio superior, tá? Então aqui a gente já tem a formação do candle gift. E no próximo candle a gente tem a ativação quando ele romper a máxima e o stop fica na mínima, dependendo de como tá esse pavio desse terceiro candle aqui. Se ele superar a mínima desse candle, o stop fica abaixo dele. Se não superar e ficar antes aqui, o stop fica abaixo da mínima desse outro candle gift aqui. Beleza? E aí é só esperar bater os nossos alvos. Bateu o alvo 1, encerra 50%. Stop loss no 0 a 0. E aí já não perdemos mais nada. Só esperar para ver se vai bater nos nossos outros alvos 2 e 3. Ou se ele vai voltar para o 0 a 0. E aí a gente vai encerrar no 0 a 0. Beleza? Mesma coisa aqui num setup gift de baixa, tá? E essa operação, essa estratégia operacional aconteceu essa semana. E a gente mandou uma operação lá pro pessoal, lá na nossa sala de sinais. E na comunidade também, para fazer essa operação junto com a gente, que foi a operação em áudio, tá? Então deixa eu apagar aqui. Em áudio a gente teve a formação desse setup gift e a gente entrou e conseguimos bater o nosso alvo 2, tá? Então voltamos daqui para áudio. Então a gente teve nosso setup gift no prazo diário de áudio. E foi onde a gente mandou a nossa operação, tá? Então deixa eu voltar aqui. Olha lá, no dia 2 de dezembro a gente mandou aqui, ó, long em áudio com alavancagem de 10x. A entrada foi no 0,1620. Tínhamos os nossos 3 alvos aqui. E o stop loss lá no 0,1561. Beleza? E aí foi exatamente nesse dia aqui que a gente teve a formação do nosso setup gift. Tá? Então vamos voltar a recapitular aqui. As nossas 3 características do candle gift. Primeiro, barra de ignição de força de compra, tá? Então uma barra com um volume bem grande de compra aqui. Nós temos nosso pavio um pouco grandinho aqui em cima, embaixo tem bem pequeno, praticamente não tem na verdade. E aí no próximo candle a gente tem a formação no nosso setup gift. Como que ele forma? Corpo pequeno, pavio superior. Não ultrapassa a máxima do pavio anterior, então deixa eu até dar mais um zoom aqui. Olha lá, esse pavio não supera a máxima desse candle e o pavio inferior normalmente 2 vezes pelo menos maior do que o pavio superior, tá? E aí a gente tem a formação do candle gift e a gente precisa esperar ativar quando ele romper a máxima desse candle aqui, tá? Então a máxima estaria aqui no 0,1619, só que a nossa compra ativa 1 centavo acima, tá? Então a gente vai colocar aqui no 0,1620 tem a nossa entrada. E o nosso stop loss é 1 centavo abaixo da mínima, então no 0,1560. Beleza? E aí, a gente tem os nossos alvos. Como que a gente vai traçar os nossos alvos? A gente tem que pegar a nossa ferramenta de expansão de Fibonacci, da mínima até a máxima. E aí nós temos os nossos 3 alvos aqui para cima, tá? Alvo 1, alvo 2 e alvo 3.
E aí o que acontece, pessoal? Logo no segundo dia, depois que ativou, né? Nesse dia a gente mandou a operação, quando ele estava quase ativando, a gente mandou a operação para o pessoal fazer, tá? E aí ativou a nossa ordem de compra, compramos e colocamos nosso stop loss aqui no 0 a 0, no preço lá na mínima, já estava posicionado o nosso stop, e aí só esperamos a operação andar, tá? Logo no primeiro dia, logo depois que ativou, ele praticamente bateu o nosso alvo 1 em poucos minutos, tá? Bem rápido, ele quase bateu aqui no alvo 1, só que não chegou a cravar. E nesse dia a gente fez uma análise, enquanto a gente estava analisando, fazendo um vídeo aqui pro pessoal, ele estava quase batendo e foi nessa região aqui que ele estava quase faltando 2 centavos somente para bater o nosso alvo 1. E eu avisei o pessoal, sempre quando acontecer isso, que o mercado vai lá e quase crava o nosso alvo, mas não crava exatamente, a gente já tem que começar a fazer parcial, tá? Já vamos encerrar metade da operação. Não tem por que a gente ficar esperando também que crave totalmente o nosso alvo 1. A gente sempre fala assim, vamos deixar um pouco pro santo, já vamos realizar parte do lucro, não vamos esperar cravar exatamente lá no preço onde a gente colocou a nossa ordem de venda, tá? Por quê? Porque como a gente manda esse sinal aqui, várias pessoas estão fazendo essa mesma operação. E várias pessoas querem vender exatamente nesse alvo 1, tá? Então, querendo ou não, o book vai ficar um pouquinho mais pesado nessa região. E pode ser que não bata exatamente lá, porque não tem volume suficiente de compra para bater lá naquele nosso alvo 1, tá? Então, por isso que a gente sabe que chegou muito próximo. Eu já não preciso mais me arriscar tanto. Já pego e encerro essa operação 50% ali. Já puxo meu stop pro 0 a 0, tá? E aí eu já tô protegido, já ganhei um pouco de dinheiro, já coloquei um pouco de lucro no bolso. E aí é só esperar para ver o que vai acontecer na sequência. Para quem fez a parcial nesse momento e puxou o stop no 0 a 0, no dia seguinte o mercado deu uma pancada para baixo e logo rompeu aqui, voltou para o prejuízo de volta. Só que como o meu stop loss estava no posicionado no 0 a 0, já encerrou a operação por completo, tá? Então fez parcial aqui, encerrou no 0 a 0 e aí vamos esperar para a próxima oportunidade. Mas quem não fez a parcial e quem ficou esperando aí realmente bater no alvo, no dia seguinte ele deu um outro candle de bastante força e bateu o nosso alvo 1 e bateu o nosso alvo 2, tá? Em um dia ali bateu os dois alvos e aí nesse momento ele tá aqui, não estopou ainda no 0 a 0, então essa operação ainda está válida para quem não encerrou naquele momento, tá? E agora a gente vai ver se vai bater o nosso alvo 3 ou se vai voltar vai voltar pro 0 a 0 aqui, já está posicionado. E aí a gente vai encerrar por completo a operação e esperar a próxima oportunidade aparecer, tá? Então essa foi a estratégia que a gente enviou lá. Essa foi a operação que nós enviamos no grupo, mas também enviamos a Dent, tá? A Dent também fez a mesma formação de Candle Gift, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá. Nesse dia a gente também teve na Dent a mesma formação do que no Gift. Então, candle de ignição, barra de força compradora, candle com corpo pequeno, pavio superior não supera a máxima do candle anterior, pavio inferior 2 vezes pelo menos maior do que o pavio superior, e aí a gente já tinha a formação do candle Gift só esperando ativar. Então, stop loss na mínima, compra na máxima, 1 centavo acima da máxima. E aí nós ativamos o nosso Candle Gift aqui nesse dia. E no dia seguinte ele bateu no alvo 1 e voltou para o 0 a 0 e a gente encerrou a operação, tá? Então na Dent a gente teve batemos o nosso alvo 1 e voltou para o 0 a 0 e encerramos a operação completamente. Ele quase bateu no alvo 2, mas não teve força suficiente e logo voltou para dentro, tá? Então a gente mandou aqui, ó. No dia 2 de dezembro a gente mandou, ó. Bom dia, galera. Algumas moedas estão com gift no diário. Áudio, o SDT quase ativando, que foi essa operação que a gente mandou, que estava quase ativando aqui. Quando ela quase ativou, a gente mandou esse sinal lá para eles, com os alvos. E aí, a Dent também já tinha ativado, voltou um pouco, mas estava bem próximo do nosso ponto de entrada. Então, ainda poderíamos fazer essa operação, tá? E aí, logo depois, a gente mandou aqui, ó, o sinal realmente com os dados aqui de entrada, com os dados de alvo 1, 2 e 3 e o nosso stop loss, tá? Para o pessoal fazer. Então, pessoal, essa é a estratégia operacional chamada Gift, que a gente está utilizando bastante, está dando uma boa assertividade nas nossas operações, tá? E
tem um outro detalhe que eu esqueci de falar, mas é um detalhe muito importante. Essa barra de ignição, normalmente, ela precisa romper alguma região importante, tá? Então, vamos voltar aqui para áudio para mostrar uma coisa para vocês. Um detalhe bem importante que ela precisa ter sempre para que a gente faça essa operação com mais taxa de assertividade ainda, tá? Então, o que a gente vinha aqui antes na áudio? A gente tinha uma tendência de baixa, certo? As médias estavam apontando para baixo, o mercado começou a lateralizar aqui e tal, e aí começou a voltar para cima. Só que nós ainda estávamos com a nossa média de 21 apontando para baixo, certo? E aí, olha que interessante. Nesse dia aqui, a gente teve um gift de baixa sendo formada, tá? Então, ele teve uma barra de ignição forte aqui, cruzou as médias de 9,21 períodos para baixo de volta, continuando a nossa tendência de baixa. E no dia seguinte, a gente teve a formação do nosso candle gift, tá? Pavio inferior não ultrapassa a mínima do candle anterior, o candle de ignição. Pavio superior, 2 vezes maior do que esse candle gift aqui. Do pavio inferior, só que nesse caso não teve ativação, ele não ativou a mínima, e aí então desconfigurou. Logo depois que ele fez esse candle e superou a máxima desse candle gift e não perdeu a mínima, o candle, essa operação, essa estratégia estava desconfigurada, então a gente já cancelou a nossa ordem de venda que estava aqui, e aí a gente viu que fez a mesma coisa, só que daí para alta, tá? E o que fez nesse candle de ignição? Muito importante, ele cruzou as médias novamente para cima, e aí ele fez o que? As médias começaram a apontar para cima, a média de 9 apontou para cima, a média de 21 apontou para cima também, cruzamos as médias, ou seja, esse candle de ignição, ele precisa romper alguma região importante no gráfico, tá? Para que a gente tenha mais possibilidade, mais taxa de acerto nessa operação. E foi exatamente o que aconteceu aqui, a gente estava aqui abaixo das médias, só que o candle de ignição rompeu as médias para cima novamente. Tivemos as médias apontando para cima. E aí sim, agora a gente só esperar o candle gift formar. Formamos o candle gift. Traçamos a nossa máxima para compra, mínima e stop loss. E aí batemos o nosso alvo 1 e alvo 2. Tranquilo? Bom, pessoal, essa é a estratégia operacional chamada gift. Ela tem uma taxa de assertividade bem legal. Normalmente, pelo menos o alvo 1, ela tem aí mais de 80% de assertividade, então pelo menos o alvo 1 ela sempre bate ali, na maioria das vezes, 80% das vezes ela bate no alvo 1, tá? Como a força compradora para bater no alvo 1, ela acontece em um candle só, então ela vai bem rápido pro alvo 1 e normalmente volta pro 0 a 0 e tira a gente da operação, tá? Então, por isso que é sempre bom, sempre ficar de olho, bater no nosso alvo 1, encerra 50% da operação, colocamos nosso stop no 0 a 0 e aí esperamos para ver o que vai acontecer, tá? Essa estratégia, pessoal, nesse caso é de alta, tá? Nessa operação que a gente viu em áudio, mas também a gente vai ver fazendo aqui na tendência de baixa também. E aí vocês vão me perguntar em quais tempos gráficos que essa estratégia funciona, tá? Essa estratégia, na verdade, ela funciona em qualquer tempo gráfico, tá? Só que eu, particularmente, em todas as operações que eu faço, eu sempre olho prazos gráficos maiores, tá? Então, a partir do 4 horas que eu começo a olhar para fazer as minhas entradas. Então, no 4 horas, no diário, no semanal, eu sempre faço as minhas entradas baseado nesses tempos gráficos, tá? Então, eu não fico olhando 15 minutos, 1 hora, tempos gráficos mais baixos, porque esses tempos gráficos mais baixos, eles têm uma taxa de assertividade menor. Eles falham muito os movimentos, tá? Então por isso que eu não gosto de olhar esses tempos gráficos menores. Então se for para fazer esse tipo de operação, nesse caso a gente viu no gráfico diário, tá? Mas a partir do gráfico de 4 horas, que é o ideal ali pra gente fazer, tá? Então no gráfico de 4 horas aparece bastante esse candle aqui, esse candle gift, essa estratégia, e aí a gente consegue lucrar num prazo aí curto, tá? No 4 horas ainda é um tempo curto, mas dá para fazer operações bem rápidas também. Por isso que eu considero essa operação aqui de gift uma estratégia de scalp, tá? Porque normalmente depois que ela ativa, ela dá uma pancada bem forte e vai ali pro alvo 1, tá? Então eu considero essa uma estratégia de scalp até, se for no 4 horas, se for no diário, daí demora um pouquinho mais. Mas eu sempre gosto de fazer as operações a partir do gráfico de 4 horas, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa aí. Espero que tenham entendido, que tenha agregado conhecimento para vocês. Vocês vão ver aí várias vezes esse candle aparecendo no gráfico e podendo realizar essa operação
por conta própria, tá? Mas também, caso apareça, nos próximos dias apareça esse candle aí em alguma outra moeda pra gente fazer essa operação, eu com certeza vou mandar lá no grupo pra gente fazer junto com vocês essa operação, beleza? Então não esqueçam, no dia 7 de dezembro, na próxima quarta-feira, a gente tem a abertura das vagas da nossa comunidade, onde a gente tem tudo isso que a gente está passando nessa semana aqui, Liberdade Cripto, bem detalhadamente para vocês entenderem de uma vez por todas. E aí, sempre a gente vai estar acompanhando a evolução de vocês lá na nossa sala de interação, lá na sala de networking, para conversar com vocês, tirar as dúvidas e também conversar com os demais membros que também acabam mandando outras operações para a gente fazer de acordo com as estratégias operacionais que a gente faz. Tranquilo? Então, para quem ainda não tá dentro lá do nosso grupo VIP gratuito, no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês entrarem lá no nosso grupo e estarem atualizados sobre a abertura das vagas da comunidade na próxima quarta-feira. Vai estar disponível também dentro desse grupo todas as aulas que a gente teve durante essa semana Liberdade Cripto e outros conteúdos que a gente vai lançando lá. À medida que a gente vai enxergando alguma coisa no gráfico, a gente vai mandando pro pessoal também entender os nossos raciocínios nas nossas operações. Beleza? Então, amanhã tem mais aula às 19 horas, tem a nossa quarta aula da Semana Liberdade Cripto, então fiquem atentos para assistir, não percam que tem muito conteúdo bom ainda pela frente. Tranquilo? A aula de hoje era essa, até mais, falou!